Há um ruído constante no mundo contemporâneo. Ele não vem apenas das ruas, dos motores ou das notificações. Ele vem de dentro. Uma vibração quase imperceptível que acompanha milhões de pessoas desde o momento em que acordam até o instante em que tentam dormir. Chamamos isso de ansiedade, mas talvez estejamos usando a palavra de forma imprecisa, porque o que antes era uma reação pontual a ameaças reais transformou-se em um estado permanente de alerta. A ansiedade deixou de ser evento, tornou-se ambiente. Imagine o cérebro humano como um sistema de alarme sofisticado. Durante milhares de anos, ele evoluiu para detectar perigos concretos, predadores, escassez, conflitos. Quando algo ameaçava a sobrevivência, o corpo reagia. O coração acelerava, a respiração encurtava, a musculatura tensionava. Era um mecanismo de proteção. Hoje, o predador não tem forma física. Ele se manifesta como prazo, comparação social, incerteza financeira, excesso de informação, expectativas irreais. O sistema de alarme continua funcionando, mas agora ele raramente desliga. Marina, 32 anos, acorda e antes mesmo de levantar, verifica o celular. Notícias, mensagens, e-mails. Seu corpo ainda está na cama, mas seu cérebro já está correndo. Ela não diria que está ansiosa, ela diria que está ocupada ou responsável. Mas seu sistema nervoso não reconhece essas distinções semânticas. Ele apenas responde. Quando vivemos sob estímulo constante, o cérebro passa a interpretar normalidade como urgência. A amígdala, estrutura associada à detecção de ameaças, torna-se mais reativa. O córtex pré-frontal, responsável por decisões racionais, começa a operar sob pressão contínua. É como dirigir um carro com o pé levemente pressionando o acelerador o tempo inteiro. Não há explosão imediata, há desgaste. A dopamina, neurotransmissor associado à motivação e recompensa, também entra nesse ciclo. A cada notificação, a cada atualização, o cérebro recebe uma pequena descarga química. Não é prazer profundo, é antecipação, é expectativa. O problema é que a antecipação constante gera inquietação constante. A mente aprende a esperar algo o tempo todo. E quando nada acontece, surge o vazio. Ricardo, 41 anos, executivo, relata que não consegue assistir a um filme sem checar o telefone. Não por necessidade concreta, mas por impulso. Ele descreve uma sensação de algo faltando, uma tensão sutil que só diminui quando há movimento, estímulo ou tarefa. Ele não percebe que seu cérebro desaprendeu o descanso. A cultura contemporânea reforça esse padrão. Produtividade tornou-se virtude moral. Estar ocupado é sinal de relevância. Descansar, por outro lado, frequentemente carrega culpa. O corpo, no entanto, não negocia com narrativas culturais. O sistema nervoso autônomo possui dois modos principais: o simpático, responsável pela ativação e resposta ao estresse, e o parasimpático, ligado à recuperação e ao repouso. Em condições saudáveis, há alternância entre eles. Mas o que acontece quando o modo de ativação se torna dominante? O organismo entra em estado de vigilância crônica, o sono fragmenta, a respiração encurta, a atenção se dispersa. Pequenos problemas parecem ameaças amplificadas. Não é fraqueza individual, é fisiologia. A ansiedade moderna não é apenas psicológica, ela é biológica, social e tecnológica. Vivemos em uma era onde a comparação é permanente. Redes sociais oferecem vitrines contínuas de vidas aparentemente otimizadas. O cérebro, programado para avaliar posição social como fator de sobrevivência, interpreta essas imagens como indicadores reais de hierarquia. Cada comparação ativa microameaças invisíveis. A tensão cresce em silêncio. Ao mesmo tempo, a incerteza global se tornou constante. Crises econômicas, mudanças climáticas, transformações tecnológicas aceleradas. O futuro, antes imaginado como progressão linear, agora parece instável. O cérebro humano não lida bem com imprevisibilidade prolongada. Ele prefere um perigo concreto a uma ameaça difusa. Por isso, paradoxalmente, muitas pessoas relatam sentir mais ansiedade em períodos aparentemente estáveis do que em momentos de crise aguda. Durante uma crise clara, há foco, há ação, há direção. Na ambiguidade, há ruminação. A ruminação é o pensamento que gira sem resolver. É o ensaio mental de cenários improváveis. É a tentativa de controlar o incontrolável por meio da repetição interna. O problema é que o cérebro não distingue imaginação vívida de experiência real. Cada cenário mental ativa respostas físicas correspondentes. Pensamento vira sensação. Sensação vira confirmação de perigo.
E o ciclo se fecha. Talvez o aspecto mais inquietante dessa epidemia silenciosa seja a sua normalização. Quando todos estão levemente tensos, a tensão deixa de parecer anormal. Ela vira pano de fundo. Crianças relatam dificuldades de concentração cada vez mais cedo. Adultos descrevem cansaço constante sem saber nomear a causa. Consultórios médicos registram aumento expressivo de queixas relacionadas a estresse e insônia. Mas a pergunta raramente é estrutural. Ela costuma ser individual. O que há de errado comigo? Talvez a pergunta mais honesta seja outra. O que há de errado com o ambiente que estamos construindo? Isso não significa que tecnologia ou progresso sejam vilões simples. O problema não é a existência de estímulo, é a ausência de pausa. O cérebro precisa de intervalos para consolidar memórias, regular emoções, restaurar equilíbrio químico. Sem intervalos, há sobrecarga. E sobrecarga prolongada altera a percepção. Começamos a interpretar silêncio como desconforto, lentidão como ameaça, inatividade como falha. Perdemos a capacidade de simplesmente estar. Existe um paradoxo aqui. Nunca tivemos tanto acesso a ferramentas de regulação emocional, informação científica e práticas de autocuidado. Ainda assim, os índices de ansiedade continuam crescendo. Talvez porque tentamos resolver estruturalmente um problema cultural com soluções exclusivamente individuais. Respirar fundo ajuda, terapia ajuda, exercício ajuda. Mas se o ambiente continuar acelerando, estaremos sempre nadando contra uma corrente invisível. A ansiedade moderna não grita, ela sussurra. Ela aparece como impaciência leve, como dificuldade de concentração, como sensação de que algo importante está prestes a acontecer, mesmo quando nada acontece. É um estado de expectativa permanente. E expectativa permanente é exaustão disfarçada. Se continuarmos estimulando o sistema de alerta sem permitir recuperação, que tipo de mente estaremos cultivando nas próximas gerações? Uma mente ágil, porém inquieta? Conectada, porém incapaz de silêncio? Produtiva, mas permanentemente à beira de um colapso sutil? A epidemia silenciosa da ansiedade moderna talvez não seja apenas um problema clínico. Talvez seja um sintoma coletivo. E se isso for verdade, a questão não é apenas como reduzir a ansiedade individualmente. A questão é mais profunda. Estamos construindo uma sociedade que o sistema nervoso humano consegue sustentar? Ou estamos exigindo de nossa biologia algo que ela nunca foi projetada para suportar?